Eu até acho que a conduta do diretor é uma conduta parecida com se inovar de forma artificiosa em procedimento administrativo. Mas isso tem previsão legal, mesmo porque o processo físico, consta lá um despacho meu, está aqui, do dia 12 de junho. Segundo ele relata, que no dia que tomou providências e fez o quê? Pegou o dia 12 de junho e jogou para 11 de junho. Já não está correto essa forma de procedimento. Fez uma coisa aí que deve se apurar, não só na instância administrativa, inclusive. Mas vamos lá. Como é que eu tomei conhecimento de simples? Dia 12 de junho, eu despachei e encaminhei o processo do Ministério Público. O Ministério Público, recebendo o processo, foi no sistema recebê-lo. Aí quando viu, não, conselheiro, o seu processo tem alguma coisa estranha. Eu estou vendo o seu despacho, mas no sistema não tem nem encaminhamento e nem despacho. Vou devolver que tem alguma coisa errada. Realmente verifiquei e informei. Aí o que aconteceu? Me disseram que pegaram no dia 12 de junho e jogaram para 11, o que já não é aceitável. Conduta condenável até. Mas eu vou ao sistema, entendendo que ele fez esse procedimento, aí eu vejo que o último encaminhamento do sistema é o dia 31 de maio. Ou seja, consegue fazer duas coisas condenáveis. Excelência, esse tipo de coisa não pode continuar e, com certeza, nos meus processos eu não aceito. Não aceito, que isso é muito grave. Sumir informação processual. Se sumir informação processual, vai sumir processo. E, mesmo existindo processo físico, não existindo tramitação eletrônica, dessa nossa aí, vão dizer o quê? Como é que esse processo apareceu aqui do nada? E também vice-versa. Tendo a tramitação eletrônica e não existindo processo físico. Realmente, Excelência, desculpe, mas não dá para confiar nos nossos, infelizmente, sistemas de informática. Apesar de dizer que é problemático, que é velho, que é ultrapassado, pode até ser verdade, mas em 6 meses, só mostrar slides na presidência e nada fazer, pelo menos na diretoria que dirige, é algo que nunca, peço até perdão de me meter na gestão de Vossa Excelência, mas falo, reclamo, porque está atrapalhando de forma significativa o andamento dos trabalhos no meu gabinete. Sem falar em informações dos sistemas que peço, vem informações inverídicas, para não dizer outro tipo de palavra aqui, e depois assume a incompetência e diz: eu não posso dar as informações. Isso que eu estou falando está tudo documentado. Então, Excelência, providências, eu acredito que urjam. Uma outra situação, senhor presidente, é a seguinte. Apesar de existir na lei que criou os cargos comissionados, a maioria deles, ou aumentou salários, ou alterou, equiparou, tem um tipo de cargo em gabinete de conselheiros que a função legal deles, só deles, é ir acompanhar as inspeções inócuas / auditoria. Mas nem isso eu faço porque eu não concordo, porque eu acho que pode causar embaraço com o jurisdicionado. Isso seria, apesar de ter previsão legal autorizando, eu nunca indiquei ninguém. E acho que nenhum conselheiro indicou. Aí eu sou alertado por minha assessoria e vou ao Diário Oficial conferir. Os diretores, cargos comissionados indicados por conselheiros, estão indo fazer auditoria, inspeção in loco. Cito nomes: Leonel Chacon Assunção Neto, ato de Vossa Excelência, 196 de 2019. Novamente, ato 225 de 2019. Só alguns exemplos. O senhor Erivaldo Bezerra Sandes, 166 de 2019.
são jurisdicionados da relatoria da conselheira Rosa? Não. Conselheiro Sérgio? Não. Alberto? Não. Rodrigo? Não. Nos meus jurisdicionados. Eu até acho aqui que até a ordem de antiguidade se desrespeitou para ir à ordem, talvez, alfabética de conselheiros. Eu fui o agraciado, em primeiro as minhas. Logo, o senhor Arivaldo Bezerra Sandes, que ainda tem forte vínculo político-partidário, duvido se haveria condições dele fazer qualquer tipo de fiscalização em Delmiro Gouveia. Duvido. E todos nós sabemos que ele já foi vereador, não sei se presidente de Câmara, e já foi até prefeito em substituição ao prefeito eleito. Então, Excelências, isso também eu fico muito preocupado, porque o conflito de interesses, para mim, não é mais aparente. Está instalado. Fora o embaraço que pode criar aos gestores, aos jurisdicionados, que eu sou o responsável pela fiscalização. E pior, até a dúvida da legitimidade e legalidade desses procedimentos, senhor presidente. Eu queria, com toda a atenção minha e também pedindo de Vossa Excelência para comigo, que em fiscalizações que envolvessem os meus jurisdicionados, Vossa Excelência evitasse mandar servidores comissionados. É um pedido que faço. É um pedido que faço a Vossa Excelência e que eu estou muito preocupado, e não é a primeira vez que eu vim reclamar isso aqui em pleno, evidentemente não foi na sua gestão, mas fico muito preocupado em comissionados fiscalizarem, irem junto com os servidores do tribunal fazer esse tipo de fiscalização. Fico muito preocupado, muito preocupado. Okay. Então, esse tipo de situação, pelo menos com relação aos municípios em que eu sou o responsável, até sob pena de ser responsabilizado por entender que eu estou compactuando com alguma coisa, que aqui já deixa registrado que não estou, não é da minha natureza esse tipo de procedimento. Eu peço a gentileza de Vossa Excelência que não mais mande esses servidores comissionados a fiscalizar aqueles jurisdicionados em que eu seja responsável para fazer a fiscalização, o controle, a verificação e trazer o voto para que este pleno aqui ele se dedique a respeito. Eu tenho uma outra situação aqui que vou falar, evidentemente qualquer outro colega vai poder até me chamar a atenção, porque vão me perguntar se eu estou falando de alguma prestação de contas que seja da minha relatoria. Não, não é. Mas eu queria alertar Vossas Excelências que há um ato presidencial para que certa comissão do Tribunal de Contas, ela analise, faça o relatório técnico das contas dos senhores governadores, o atual e o anterior, cuja comissão é formada por um servidor, que, se não me falha a memória, é função gratificada no gabinete de um determinado conselheiro. Há um servidor da DEFAFON. Ora, contra de governos da DEFAFOI. Por que tem um servidor da DEFAFON fazendo isso também? Se ele está fazendo isso, eu até entendo uma comissão, porque temos dificuldades, está certo, mas ele também está fiscalizando os municípios. E isso, talvez até com alguma promessa de pagar-se horas extras, o que é uma impossibilidade legal em virtude, se estamos com o limite de pessoal do tribunal ultrapassado, é vedação legal se pagar hora extra. E isso a gente tem que ver com muito cuidado. E tem um outro servidor, isso realmente não identifiquei o vínculo, mas é fácil verificar fisicamente onde, quando a gente consegue observar, quando é encontrado, em que anexo ele frequenta neste tribunal, anexo de gabinete de conselheiro. Então, logicamente, estou falando de alerta. Se fosse em alguma prestação de contas de governador que eu fosse relator, logicamente que eu não iria permitir isso. Porque o conflito de interesses e a impossibilidade disso acontecer também não é aparente, não.
está instaurado. Então, essas situações, senhor presidente, uma é um alerta apenas para os colegas, mas as outras duas, por impactar de forma negativa no trabalho do meu gabinete, Vossa Excelência tem que tomar alguma providência quanto a esses comissionados diretores, senhor presidente. Eu quero agradecer. Eu tinha uma outra situação a falar, mas eu acho que eu vou aqui, tem uns colegas, eu vou dar sugestão, peço apoio dos colegas, que há uma solicitação minha, Vossa Excelência, de 4 cargos comissionados que eu entendo serem pertencentes aos gabinetes, não só ao meu, não, pela nomenclatura e quantidade. E vou dar um exemplo, porque nos nossos gabinetes, pela lei, temos 11 cargos comissionados. Todos eles só podem ser providos pela autoridade nomeante, que é Vossa Excelência, mas por indicação dos conselheiros. Inclusive o cargo que a lei manda ceder para o Ministério Público. Quem pede a nomeação é o conselheiro, embora o cargo seja de exercício no Ministério Público. E isso está na lei, todo mundo sabe, não é segredo de ninguém. Mas tem uma lei um pouco antiga que ela disponibiliza à presidência, só essa lei, 45 cargos. Se colocar as 45 pessoas na presidência, talvez não caiba. Se couber, não tem como trabalhar, porque não tem como se movimentar. Então, há 4 cargos lá, que até pela nomenclatura eu solicitei. E até cometi um equívoco, quero deixar registrado, e vou corrigir assim que receber a resposta oficial da presidência, que quando pedi o cargo, me foi encaminhado dizendo, olha, os cargos estão vagos, o senhor pode preencher, e esses 4, ainda tem aí uma dúvida. Com relação a um, realmente eu pedi, como se fosse do gabinete, como eu peço do meu gabinete, e foi feita a nomeação da pessoa, que não tem nada a ver com isso, mas que eu até avisei a ela que vou corrigir, porque se o cargo não é do meu gabinete, eu não posso pedir nomeação. Fui levado a erro por uma informação da presidência. Depois, quando pedi a segunda nomeação, fui surpreendido, não, esses cargos sempre foram providos na presidência, pela presidência, mas todos os cargos são providos pelo presidente, todos. Acontece que uns são providos por indicação dos conselheiros. E, nesse caso, o que acontece? Quando isso é feito, há um pedido à presidência, a presidência, em regra, verifica a legalidade, a validade do ato, e assim faz o provimento. Eu quero dizer isso, essa introdução, este introito, para... Eu acho que nós, conselheiros, deveríamos, numa sessão administrativa, discutir isso. Esse é o assunto administrativo. E Vossa Excelência, eu estou aqui com toda a paciência, toda a tranquilidade, que esse assunto que Vossa Excelência está trazendo, que é um assunto de administrativa, e nós tínhamos falado antes, principalmente nesse caso, que eu estava pedindo um parecer com relação da legalidade ou não para ser corrigido. Eu não vejo essa colocação aqui, mas não quis interferir na colocação de Vossa Excelência. Tá? Eu queria falar apenas algumas coisas. Aquilo que você falou, aquilo que você me falou ontem do negócio das diretorias, ontem mesmo eu já corrigi, é isso que eu gosto de todos os conselheiros, onde tiver a falha a gente corrigir, de vez de fazer, sabe, uma exposição de coisas que pode ser corrigida, foi corrigido de imediato sem precisar papel, esse já foi. Com relação a esse caso, Vossa Excelência, do sumiço desse processo, estou tomando conhecimento agora, esse processo, estou sabendo conhecimento e mandei levantar, a resposta que está lá. Conselheiro, deixa Vossa Excelência falar. No tribunal sumiu 300 processos aqui, Vossa Excelência não falou absolutamente nada. Quando, Excelência? Quando? Para trás? Quando? Está até hoje. Quando? Não, na gestão passada. A gestão sumiu dia 12 de junho. E o diretor está calado, caladinho. Eu estou dizendo que esse processo sumiu, o está diretor levantando. que responde por desvio de 25 milhões no encerrada Detran. a sessão por 25 milhões no Detran. Detran. Responde. Fala no TJ. E é seu diretor de informática.